Estamos chegando na reta final desse curso Essentials, deste módulo que a gente considera um módulo básico de introdução ao marketing jurídico. E aí vem aquela pergunta, aquilo que talvez seja a parte mais gostosa do resultado em si do marketing jurídico digital. Em que momento que eu realmente consigo fazer com que o cliente entre em contato com o meu escritório? Em que momento que eu gero negócios? Como é que eu meço isso? Qual é a perspectiva que eu posso criar? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você se recorda em uma das aulas para trás que eu falei sobre a necessidade da audiência, de usar todos os seus canais, as mídias sociais para levar até o site do seu escritório? Pois bem, 3 pilares eu considero fundamentais para que você consiga colher o resultado depois de todo esse trabalho que você teve para gerar marketing através do marketing jurídico, do seu planejamento. O primeiro deles é o que a gente chama de audiência. O segundo é experiência do usuário. E o terceiro é o momento de compra. Perceba o seguinte, esses 2 pilares aqui, você tem controle sobre eles. Ou seja, você pode gerar mais audiência através de comprar palavras-chave, pagando para o Google efetivamente, impulsionando nas redes sociais, levando as pessoas a conhecer sobre o seu conteúdo, seja ele em texto, seja ele em vídeo, ok? Então você tem controle sobre isso. O que você não tem é sobre o orgânico, sobre o SEO, que a gente já falou da dificuldade e do tempo que é preciso, para que você construa a sua primeira posição no Google. E o segundo, que é a experiência do usuário. Lembra que a gente falou sobre a importância no site de você medir, certo? A experiência do usuário se mede principalmente com o tempo que ele permanece no seu site. Quantas páginas ele visitou, quanto de fato ele viu valor na informação que você prestou. Simples assim. Vamos imaginar que você levou o usuário para dentro de um conteúdo no seu blog e faça a leitura deste conteúdo. Quanto tempo você levaria para ler este conteúdo? 5 minutos? 10 minutos? Olhe para o tempo que o seu usuário está levando. Se ele está levando 10% daquilo que você leva para ler o conteúdo no total, pode ser que ele não esteja gerando a necessidade, realmente não esteja respondendo aquilo que ele quer. A experiência está comprometida. E o terceiro ponto, que eu diria que é o único que você, infelizmente, não consegue ter controle sobre ele, é o momento de compra. Pensa comigo. Quantas pessoas você tem que atingir, tem que impactar, que tenham interesse sobre aquela situação e estejam aptas, estejam realmente no momento de tomar uma decisão, de contratar um advogado, para buscar uma solução para aquele problema jurídico. Eu considero, e esse é um número muito pessoal, muito relacionado àquilo que a experiência que eu tenho até este momento, de que a lógica é mais ou menos de 100 para 1, depois que você tem isso muito qualificado mesmo. Então, aproximadamente 100 pessoas, depois que você já sabe que aquela palavra-chave realmente remete a um público-alvo, que tem aquela dor, 100 para 1, momento de compra, de maneira bem conservadora. Bacana? Bom, agora eu quero te mostrar na prática um exemplo disso, deste momento de compra versus conversão, com estratégias que são possíveis ao longo do tempo de uma campanha de marketing jurídico. Vamos lá que eu vou te mostrar, você vai entender um pouquinho melhor. Bom, então vamos lá. Eu vou te mostrar aqui uma campanha a partir do Google Ads, que a gente já te explicou um pouquinho como funciona, e no próximo vídeo Case de Sucesso, a gente vai mostrar uma campanha com resultado orgânico. Bacana? Essa campanha aqui, como eu falo nesse vídeo, tem 3 variações, 3 formas aqui que a gente está utilizando para tentar converter em clientes. Eu pediria para você se concentrar inicialmente nesta coluna aqui, conversões. Eu vou explicar ao final do vídeo como você pode acompanhar esta conversão. De forma bastante simplificada, a conversão quer dizer que quais usuários que entraram no meu site e eu consigo identificar a forma como eles pesquisaram e que de fato converteram em um contato, ou seja, clicaram no plugin do WhatsApp, clicaram no formulário de contato do seu site, preencheram o formulário de contato do seu site. Enfim, a gente pode definir o que a gente vai estabelecer como conversão e o Google contabiliza para nós. Legal? Vamos começar pela campanha exata. Você recorda que a gente falou em algumas aulas sobre a questão de advogado especialista em direito imobiliário, que foi um exemplo que eu utilizei? Perfeito. Isso é o que a gente chama de campanha exata, tá? Até um pouquinho menor, advogado trabalhista, como você está vendo aqui, advogado aposentadoria rural, advogado aposentadoria especial. Então aqui tem algumas variações da forma que este cliente
atua e ele compra essas palavras. Perceba o seguinte, ele teve 33 conversões e o custo da conversão foi de aproximadamente R$14. O que você vai observar diferente para as demais é o custo médio. Observa aqui, por exemplo, este termo aqui, ó, advogado previdenciário, é um dos mais caros. Então o custo da conversão chega a R$18, R$19. Agora, quando eu passo para uma campanha que a gente chama de campanha ampla, eu estou olhando ela a partir dos termos de pesquisa. O termo de pesquisa dela é muito mais amplo, de fato. Por isso ela é chamada de campanha ampla. O que eu digo para ela, né? O que eu digo para o Google? As pessoas que utilizarem palavras como essa, por exemplo, né? Advogado e FGTS, eu quero trazê-las para dentro do meu site. Ou advogado e pensão por morte, como está aqui. Também quero trazê-las para dentro do meu site. Observe que nesta campanha o número de conversão foi 30 e o custo da conversão foi um pouquinho menor da campanha anterior. Nós também temos algumas palavras que custam mais caro, ok? Alguns cliques que o Google nos cobra um pouquinho mais caro e outras um pouquinho mais barato, mas ainda assim, na média, o custo relativamente próximo. Agora a terceira campanha, que a gente chama de DSA. Essa campanha de DSA é uma das campanhas mais legais ao longo do tempo, depois que você tem muito conteúdo, e eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, porque ela possibilita dizer para o Google o seguinte, olha, os conteúdos que eu não estou na primeira página ainda, eu quero comprar o resultado da pesquisa, ou seja, aquelas pessoas que estão buscando informação. Legal? Então essa campanha costuma ter um custo, olha o custo da palavra, aproximadamente, custo médio aqui, né? 19 centavos. Mas olha o volume que eu consigo trazer. 1.284 pessoas, né? Estou olhando para essa campanha aqui de um período de 1º de junho a 23 de julho, tá? Que é a data de gravação desta aula aqui. Então eu trouxe muita gente por um custo aproximadamente a metade da primeira campanha, certo? E na proporção muito próximo em termos de conversão. Ou seja, uma campanha mais interessante olhando do ponto de vista apenas conversão. Para não ficar nenhuma dúvida sobre este formato de campanha aqui, a gente recomenda para clientes, que é o caso desse cliente, que a gente está preservando a identidade dele aqui por uma questão óbvia, né? Sempre que ele tem um volume muito expressivo de conteúdo produzido, tá? Porque aí você de fato consegue aparecer com mais propriedade. A forma como aparece o seu anúncio é assim, ó. O Google gera o cabeçalho automaticamente, ele pega de acordo com o seu próprio conteúdo, né? O nome que você acabou dando para ele, e a URL, que é um endereço, também é gerado automaticamente. A única coisa que você consegue inserir é esta descrição. Bacana? Legal. Ele costuma também ter um CTR, que a gente chama, né, muito interessante, porque ele aparece, né, em primeiro lugar e o custo muito baixo. Gostei. Guilherme, como é que eu faço para analisar essas conversões? Que ferramentas eu utilizo? Aqui neste Google Plataforma, aqui, tá? Você vai ter 3 produtos do Google, todos gratuitos, que são produtos para você fazer esta configuração de conversão vinculada ao seu Analytics, vinculado ao Google Ads, enfim, você faz uma sincronização entre essas ferramentas. Então, Google Analytics, Data Studio e Tag Manager. Esse cliente aqui que eu estou mostrando para você, a gente utiliza essas 3 ferramentas para poder acompanhar as conversões dele. Bacana? Fez sentido? Essa parte é um pouquinho mais técnica, tá? Então, eventualmente podem surgir algumas dúvidas, vou pedir para você registrar nessa aula. Você compreendeu pelo vídeo que nós mostramos praticamente algumas estratégias diferentes de acordo com o momento da campanha da fase do escritório? Por exemplo, nós mostramos uma campanha de palavra-chave em que eu compro aquela palavra-chave por entender que ela pode me gerar um resultado, como por exemplo, advogado, tá? Com mais algum complemento. Aí nós temos um segundo tipo de campanha, que é um tipo de campanha de palavra-chave que não necessariamente remete a alguém que está buscando um advogado, mas sim um problema. E aí lembrando, 90% não está dizendo que quer contratar um advogado, bem pelo contrário, está buscando uma informação. E a terceira forma de campanha, que é que você tem esta possibilidade de executar depois de algum tempo produzindo conteúdo, que é chamada de DSA, que é o que a gente chama de campanha dinâmica. Olha que bacana essa campanha. Depois que você tem muito conteúdo no seu blog, você pode chegar para o Google e dizer assim, Google, os conteúdos, né, alguns que não estão na primeira página, ou ainda que estiverem na primeira página, qualquer coisa que estiver dentro destes conteúdos,
dessa infinidade de conteúdos que eu produzi ao longo de 1 ano, 2 anos, eu quero comprar este acesso. Por que essa campanha é interessante? Porque o custo dela reduz bastante. E a gente chama ela de campanha dinâmica, o Google chama de campanha dinâmica porque justamente não é você quem cria o anúncio, é ele quem mostra. Você lembra que a gente colocou aquela palavra-chave, redução da jornada? Perfeito. Se você estivesse investindo naquela palavra-chave, o Google buscaria dentro do seu site, ver se existe de fato algum conteúdo relacionado, tá, com redução da jornada e traria para o usuário na primeira página, antes mesmo, inclusive, de alguns daqueles grandes canais de notícias. Por quê? Porque ele entende e para ele é interessante, você está pagando por isso, que é relevante entregar aquele seu conteúdo. Então, esse é um formato muito mais de certa forma, alta performance, que te possibilita fazer campanha lá na frente. Depois que você tem muito conteúdo, você tem essa vantagem, porque as pessoas procuram de formas muito diferentes e aí, como você tem uma infinidade, você consegue fazer com que isso reverta em negócios para o seu escritório. Bacana? Bom, falando assim, mostrando, parece fácil, mas na prática a gente sabe o quão difícil é. Gerar resultado, converter em clientes, é essa combinação que eu falei anteriormente de você gerar audiência, de você olhar para a experiência do usuário, as 2 principais pilares, e ver se ele está no momento de compra. Este momento de compra para nós é o que a gente costuma dizer aqui que é o mais importante. Porque, infelizmente, a mídia é muito grande, nós temos muitas formas, somos impactados o tempo todo por vários canais. Então, aquele tipo de marketing que a gente faz apenas para ser lembrado quando a pessoa tem um problema, para nós, ele é um dos mais difíceis, de fato, de mensurar. Então, nós preferimos muito construir um cenário a partir de palavras-chave que, de fato, remetam a pessoas que estão com o momento de compra. Perfeito? Espero que tenha feito sentido para você. Não esquece, avalie essa aula e vamos para a última aula que a gente vai mostrar case de sucesso para você na prática com o que a gente fez ao longo da nossa experiência. Até lá!